Meu nome é Regina Chulan, eu sou pintora capixaba, nascida em Vitória, tenho uma formação, uma licenciatura na Escola Superior de Belas Artes de Lisboa, morei em Portugal durante 30 anos e retornei em 2003. Desde o momento em que eu retornei, aqui é o meu lugar da pintura e fiz, a convite do Museu Vale e do diretor do museu, o Sr. Ronaldo Barbosa, duas exposições no Museu Vale. Uma em que participei com mais 7 artistas capixabas e uma outra individual em 2011. E quero agradecer muito ao Museu Vale por esse convite, por essa oportunidade que me deram e por estar aqui podendo passar, e espero bem, passar para vocês as experiências que tenho em relação ao desenho. Vou também procurar aplicar os exercícios, de uma certa forma, dar continuidade às aulas que o Luciano Feijão tem dado, que têm sido preciosas no Museu Vale, e é só entrar no site que vocês vão ver, e eu espero que a gente tenha a sorte de poder contribuir com alguma alegria nesse tema que eu vou focar, que é o medo do desenho e da folha branca. Esse medo é natural que aconteça, geralmente quando nós falamos assim, vamos desenhar, vamos fazer alguma coisa, vamos pintar, há um impasse muito grande que eu também tive quando comecei a minha carreira. É natural porque o desejo de nós fazermos as coisas, de nós representarmos o objeto do desenho é muito complicado, mas há certos exercícios que nos ajudam a suportar esse mistério, não é? Então o desenho, não há problemas em relação a ele. É preciso que nós tenhamos uma grande descontração. E para isso há exercícios que podem nos ajudar a desenvolver essa acuidade visual e, inclusive, a motricidade da mão para responder aos olhos. Nós sempre, quando falamos no desenho, quando falamos também na pintura moderna ou na pintura mais antiga, né, ou na pintura contemporânea, nos antigos nós temos um desenho mais presente. O desenho ele se faz presente, vamos dizer que mesmo depois do Renascimento, logo depois do Renascimento, o desenho dá uma coisa muito óbvia nos trabalhos. Ora, com os trabalhos mais contemporâneos, com os pintores mais contemporâneos, é diferente, porque muitas vezes nós vemos o que chamamos, entre aspas, uma pintura abstrata e olhamos um Picasso, olhamos um Miró, olhamos um Rothko e deixamos de ver, por falta de curiosidade, qual foi o percurso que esses pintores tiveram. Se nós formos olhar o percurso deles, o desenho está presente. Para eles chegarem até onde chegaram, é fundamental que o desenho esteja presente. E de que forma que ele pode aparecer? Nós temos um manancial extraordinário de materiais que nos ajudam a desenvolver e a aplicar e a tornar o exercício uma coisa forte, uma coisa que apreende a forma, porque o desenho vai nos dar a compreensão do objeto. E esse objeto é que tem que ser escolhido com certo carinho, porque, para além da prática constante, você deverá ter uma empatia com aquele objeto, porque através dessa amorosidade, dessa relação, não só do amor pelo desenho, mas daquilo que o objeto pode lhe dar, para que você estabeleça uma situação de conforto, porque é importante estarmos confortáveis. Quando foi na época da Bauhaus, havia um professor da Bauhaus, o Johannes Itten, que ele fazia sempre antes da sua aula um exercício de respiração, porque a respiração, quando você faz o exercício que ele dava e que eu vou também transmitir a vocês, com esse exercício é como se houvesse um corte, aquilo que fica para trás e aquele momento em que você vai exercer o desenho, em que você vai começar a trabalhar.
Então, esse exercício de respiração é fundamental, eu faço praticamente sempre quando entro nesse ateliê, quando passo a porta para entrar no ateliê, eu faço esse exercício porque deixo para trás as coisas que realmente não interessam. Então ele faz assim, ele inspira contando 4, retém contando 8 e põe para fora e expira contando 7. Você faz isso 2 ou 3 vezes, que isso vai te dar um relaxamento para você começar o seu dia de trabalho. Então, o que às vezes pode nos atrapalhar em relação à escolha dos materiais é que hoje em dia há um excesso de materiais disponível para nós. E o que acontece? Essa escolha é muito particular, mas antes de nós entrarmos, de eu fazer uma demonstração com os materiais e falar sobre os diversos materiais que nós temos, eu gostaria de falar de uma grande lição que eu aprendi há muitos anos atrás. O meu primeiro contato com a pintura foi mais ou menos aos 16 anos, né? Portanto, vamos lá na década de 60, quando foi lançado pela editora Abril Os Gênios da Pintura. E eu ficava lá nos fundos da casa a copiar os gênios da pintura, era fascinante, porque foi aí que eu comecei a me interessar pela pintura. É claro que isso não se desenvolveu naquela época, porque não era assim muito... Meus pais não deixaram que eu fosse para a escola de Belas Artes, embora eu quisesse muito. E só fui realizar esse sonho muitos anos depois. E quando eu estava, mais precisamente, na Inglaterra, em Londres. Eu estive lá e durante mais ou menos uns 6 meses. E durante nesses 6 meses, um dia eu estava passeando na rua e havia, num chamado jornaleiro, um livrinho que oferecia vários cursos. Como eu ia ficar lá em Londres, eu resolvi que finalmente eu ia entrar para uma escola de artes. Abri a página e tinha uma escola em que aceitava os alunos para frequentar a escola, era um ateliê aberto. Havia também alunos que frequentavam o curso com os professores lá, mas o ateliê era aberto, portanto, você se matriculava, podia frequentar o ateliê, tinha modelo e tinha um professor que orientava a gente. Então, eu tomei coragem e me inscrevi na parte da manhã. Portanto, das 9, mais ou menos das 10 à 1 da tarde, eu estava na escola. Depois me encantei tanto que fiquei das 10 à 1 e depois fiquei das 3 às 7. Me encantei tanto que depois fiquei das 7 até as 10 da noite. Eu passava o dia na escola. O meu primeiro dia de aula foi impressionante, porque eu comprei um carvão, comprei umas folhas, não sabia muito bem o que comprar, e fui para a aula. E lá havia uns cavaletes diferentes, eram uns cavaletes que você ficava mesmo encavalitada, ou seja, era um cavalete que você sentava assim como se estivesse a cavalo, o cavalete assim, você punha a folha de papel, e eu lá montei minha folha de papel, que o carvãozinho coloquei do lado, o professor entrou, o modelo entrou, sentou, o professor posicionou o modelo, eu estava ali sem respirar, de tanta emoção por estar a realizar um grande sonho. De tal maneira eu fiquei congelada que eu não dei nenhum traço, nem na primeira, nem na segunda aula, nem na terceira aula. Eu entrava, mas ficava fascinada porque via os meus colegas, alguns que estavam começando a aprender, outros que, como frequentavam, iam lá para aproveitar que o modelo estava ali para fazer as suas pinturas, uma diversidade de maneiras de encarar o desenho, e eu continuava um bocadinho congelada. Portanto, o medo toma conta da gente por a gente não saber. Mas o que é não saber? Lá comecei no 3º ou 4º dia a desenhar o modelo e tive a sorte, nesse dia, do professor chegar perto de mim para conversar, porque eu estava exatamente com muito cuidado, apagando com a borracha na mão, apagando uma linha que eu tinha feito que eu achava que não estava muito bem feita. E o professor chegou perto de mim muito amoroso, distante, como inglês, não é? Mas era um jovem, portanto, estava um bocadinho mais à vontade. E o que acontece? Ele chegou perto de mim e, delicadamente, segurou a minha mão,
tirou a borracha da minha mão e colocou do lado e falou assim: nunca use a borracha. Você tem que prestar atenção na sua folha de papel e no modelo. Aquilo que os olhos veem, a mão responde. Portanto, você fica fixa e deixa, olha para o modelo e trabalha, mas não corrija. O próprio mecanicismo, o automatismo do teu físico, essa máquina perfeita que de fato nós somos, nós temos que prepará-la, ela vai dar esse retorno de você educar o seu olhar para que a mão possa responder. Bem, eu devo dizer a vocês que nunca mais usei a borracha, mas tenho um fascínio por borrachas que eu não resisto. Sempre que vou à papelaria, eu compro uma e tenho ali uma gaveta cheia de borrachas, novinhas, mas estão ali. É como se fosse um suporte que elas estão ali, que poderão eventualmente apagar algum erro. Mas esse automatismo é precioso, porque esse automatismo de você treinar o seu olhar para que a mão responda é precioso. Ele vai te dar uma acuidade visual, porque o fato de da gente trabalhar com lápis, ou trabalhar com carvão, ou trabalhar com lápis de cor, ou com aquarela, os olhos têm que estar prontos, você não tem que treinar só a sua mão. É como um pianista que tem que fazer a sua escala, mas que tem que educar o ouvido, que tem que educar a memória visual. Essa memória visual é que é enriquecedora em dois aspectos. Ela nos dá o conhecimento da forma e vai nos ajudar a preparar o nosso corpo. Eu coloquei aqui uma cola, e eu peço desculpas a vocês às vezes, mas como eu não sou professora, eu vou ter que, de repente, fazer uma referência. Por isso que, na verdade, isso não é uma aula, vai ser mais uma conversa que nós vamos ter aqui para poder auxiliar e poder ter essa vontade de estar frente a essa câmera, e vou usar também, como eu já disse aos rapazes que estão aqui atrás, que estão colaborando comigo, porque são os meus alunos visuais, para que eu possa ter alguma fonte, algum ponto de origem. Então, o que acontece? Nós temos uma variedade de suportes, eu chamaria suportes, que eu gostaria que vocês também aprendessem. O suporte é qualquer coisa que vá suportar aquilo que nós vamos fazer. Ou seja, nós temos o papel, nós temos a tela, nós temos papelão, cartão, madeira, tudo isso é um suporte. Ele vai suportar aquilo que você vai colocar em cima. Os papéis, o Luciano Feijão já falou sobre eles, sobre as várias gramaturas, sobre as várias maneiras de você tracejar, as várias maneiras de você manchar um papel, então de você utilizar o desenho. Mas hoje nós vamos ficar aqui, há uma infinidade de maneiras e de formas de você encarar o desenho. Ora, e como eu estava dizendo, há um manancial de materiais extraordinário para que realmente colaborem com a nossa maneira de desenhar, com a nossa busca pelo desenho. E, antes disso, eu acho que é importante também, nesse exercício de nós exercitarmos o nosso olhar, nós procurarmos ver muitas coisas. Ou seja, o recurso que nós temos nos livros, seja de olhar todos os pintores, olhar aqueles pintores que mais nos agradam, buscar aqueles pintores que nós não conhecemos, aqueles artistas que nós desconhecemos o trabalho. E, por exemplo, eu tenho aqui o Matisse, tenho o Gauguin, o Dubuffet, a Paula Rego, o Morandi, tem o Miguel Ângelo. Não interessa a época, interessa você buscar essa fonte para você enriquecer o teu olhar, para ver que você pode trabalhar com o desenho de várias formas. E, na verdade, por vezes, você vai encontrar uma forma que realmente te diz alguma coisa. E ao você começar a trabalhar com aquela forma, ela vai te levar a outra coisa, a outro tempo, a outro artista. E assim vai esse andar, esse percurso que nós fazemos, é que vai levar, mais cedo ou mais tarde, a que nós encontremos o nosso caminho, a nossa maneira de desenhar.
para isso também é importante, eu tive uma sorte muito grande na minha vida, que foi o ter ao meu lado um grande mestre, que era pintor e arquiteto de formação, português, chamado Frederico George. Com ele, depois daquela lição que eu tive em Londres, eu tive a segunda grande lição da minha vida. Essa lição foi extraordinária porque o Frederico George saía para o seu escritório de arquitetura, mas me deixava trabalhando com estátuas, fazia desenha. Lá em Portugal, em vez de moça, disse rapariga, não é? Dizia, fica rapariga, fica aqui perto das estátuas, desenhando as estátuas. Quando eu voltar do escritório, eu passo para ver os seus desenhos. Muito bem. Lá eu ficava e digo a vocês que era igualzinho a Londres. Eu congelava. O mestre Frederico chegava em casa e eu estava ali sem ter dado um traço. Por vezes chorava, mas chorava muito. E ele dizia assim, não se importe, rapariga, isso aqui é para você perder o medo da folha branca. Risca, risca, pode riscar à vontade, trabalha, não faz mal de que maneira. Olhe, veja, observe e risca, perca o medo. E dizia para mim, e lá vem a terceira grande lição da minha vida, o que é preto, o que é branco. A pintura está nas passagens. Então, essa gama de cinzentos, o contraste do preto e do branco, os tons das cores, seja do óleo, da aquarela, da acrílica, eles estão todos ao nosso dispor, de uma forma que realmente é enriquecedora e que nós podemos usar, jogar fora, riscar, rasgar, tudo. Eu parto do princípio, para mim, que é o seguinte, tudo aquilo que eu estou fazendo é uma base. Isso já me tira o medo. É uma base. Eu posso cobrir, posso rasgar, posso jogar fora, posso fazer por cima, posso fazer imensas coisas, porque sou eu com o desenho. O que eu tenho é que me exercitar. E os materiais, voltando a eles, qual é a utilidade de se ter tantos materiais à nossa disposição? Esses materiais que nos custam tanto a encontrar, e termos financeiros também, porque às vezes são materiais muito caros, nós temos que, dentro do possível, experimentar bastante. E, então agora eu vou dar uma volta só para chegar perto de vocês mais um pouquinho e estarmos aqui com essa bancada rica e abençoada. Mas eu não quero deixar de dizer a vocês uma outra lição, se eu não me engano, já estou na quarta lição forte que eu aprendi. Essa quarta lição também foi muito forte, dada pelo meu mestre Frederico George. Os materiais, como eu disse, estão à nossa disposição. Essa busca que nós fazemos constante entre um carvão, um lápis de cor, pastel a óleo, pastel seco, tinta nanquim, giz, aquarela, tintas, seja aquilo que for, o que é importante é que nós tenhamos a oportunidade de experimentar, experienciar, porque nós estamos num laboratório de pesquisa. Isso faz parte muito rigorosa do nosso trabalho, porque você há de encontrar aquele material que ou seja, a ferramenta ideal que dá o prolongamento do seu olhar e da sua mão. Então, se você vai apanhar um pastel a óleo, é ele que vai, você experimenta, mas não é ele que eu quero. Então vamos riscar, vamos manchar, não é ele. É o pincel, é o lápis de cor, é o carvão. Não importa, experimentem. Experimentem sempre num suporte que possa suportar todos os seus acertos e erros. Porque aquele suporte, seja o papel, o Luciano Feijão já disse isso, das gramaturas que são diferentes, do cartão, da tela, do chão, do cimento, seja lá do que for. Tem que ser um suporte, isso se chama suporte, tem que suportar aquilo que você vai fazer. E se você não estiver satisfeito, joga fora, não tem problema. E agora,
também a quarta lição que eu acabei de falar é importante. Meu mestre dizia, experimenta com tudo quanto é material e você vai encontrar o material correto, não se esquecendo sempre, porém, de uma coisa. A sobriedade é extraordinária. Você usando o mínimo para tirar o máximo. Portanto, às vezes, o excesso de materiais pode prejudicar a nossa busca por esse conhecimento e por esse exercício nós encontrarmos o nosso caminho. Então, essa riqueza de materiais pode nos levar a determinados excessos, mas é importante que a gente busque, que a gente experimente, para que a gente possa conhecer os materiais e ver quais é que eles se adequam melhor à nossa maneira de nós expressarmos. E o caminho é longo, não é imediato, não, porque nós levamos uma vida ou várias encarnações para encontrarmos o nosso caminho. Não sabemos. É sempre uma busca. Como eu disse, isso aqui é um ateliê, é um laboratório de pesquisa. Portanto, agora eu gostaria de dar a vocês um exercício para realmente conseguirem ver que podemos perder o medo de desenhar e o medo também da folha branca. Antes de eu dar esse exercício, que é muito engraçado, e nesse ponto eu tenho uma certa pena de não estar com as pessoas que estão me assistindo, trabalhando aqui junto, para nós vermos o resultado, vai ser o resultado que nós podemos descontrair, porque vamos rir com aquilo que nós vamos fazer. Mas antes disso, eu vou ler um pequeno trecho dentro de um poema do Fernando Pessoa, que eu acho que tem tudo a ver com esse exercício que eu vou dar. É assim: o essencial é saber ver. Saber ver sem estar a pensar. Saber ver quando se vê, e nem pensar quando se vê, nem ver quando se pensa. Mas isso exige um estudo profundo, uma aprendizagem de desaprender, porque é isso, ao fim e ao cabo, que esse exercício vai nos trazer. Picasso era um homem de ditos fantásticos. Entre eles, ele disse, depois de todo o percurso que ele fez, um pai dele em cima, mandando desenhar, todo aquele percurso de desenhar os pés das pombas, isso tudo, ele lá na frente disse assim, eu gostaria agora de voltar a desenhar como criança. E é isso que nós vamos fazer, porque as crianças têm uma maneira de ver e não têm medo da folha, não têm medo de desenhar. Portanto, agora nós vamos desenhar. E o que consta desse desenho? Vocês vão escolher um objeto em casa, aquele que vocês quiserem escolher. Eu coloquei aqui algumas coisas só para referenciar, para vocês poderem estar ligados naquilo que poderão escolher. Seja um limão, uma maçã, um abacate, um bule, um articulado, uma flor. Quem sabe uma flor? Esse é um boneco articulado. Ou quem sabe vocês buscarem em postais que vocês têm, ou em livros, alguma coisa que vocês gostem, alguma coisa que tenha a ver com vocês. E vamos dizer, eu agora, por acaso, vou escolher aqui para o nosso exercício um limão. Vou fazer o primeiro exercício aqui e depois eu vou passar para o lado de lá. E o que consta esse exercício? Nesse exercício vocês vão escolher um carvão ou um lápis, nada de tinta no momento, não vamos falar nisso, um carvão, lápis ou grafite, qualquer coisa que vocês queiram. E o importante dele, não esqueçam de dar aquela respirada para relaxar. E a graça disso é o seguinte, limão. Eu geralmente, quando é isso, eu uso, esse tomate está aqui em cima, não é à toa, ele é um timer. E esse timer, eu geralmente, quando é para esse tipo de trabalho de que eu chamo dentro do ateliê de aquecimento, eu vou aquecer as turbinas para poder trabalhar, então eu coloco esse timer em 1 minuto e ele depois vai me dar esse aviso. Portanto, eu ponho mais ou menos isso, não vou obedecer muito bem agora porque é só
uma questão de tempo, e é o seguinte. Vocês peguem uma folha de papel A4 e tapem a sua visão no papel que está à sua frente. Você está vendo lá o limão, ou está vendo aquilo que você escolheu, a mão, ou o cubo, ou um bule, seja lá o que for, e vocês olhem para o objeto. E esse objeto vocês não devem ver o desenho e aconselho a não tirarem o lápis ou o carvão do papel. Vocês, se tirarem, vocês vão se perder. Então é o seguinte, vocês olhem para lá e sem tirar. É interessante. Mudou, fez? Mudou. Não olhe o que vocês estão fazendo. Não olhe, não é preciso olhar nem ficar preocupado com isso. Achou que fez? Mudou. Vamos ver agora uma maçã. Isso é quando eu estou trabalhando, que isso toca e eu mudo de posição, quando é, por exemplo, que eu estou trabalhando com articulado, como eu vou fazer daqui a bocado. Então, a maçã, mesma coisa, você não deve é tirar o olhar do objeto e se aquilo lá não tocou, se o timer não tocou, você aproveita para buscar o que mais que aquele objeto pode lhe dar. Como vocês veem, isso aqui já tem umas formas aproximadas daquilo que estava a desenhar, mas pode observar que as características do objeto que está a ser desenhado, elas estão lá, elas vão aparecer. E isso é para você travar conhecimento com o objeto. Quando eu falo o objeto da pintura, pode ser uma pessoa, pode ser outra coisa qualquer. Isso vai lhe dar as características desse objeto. Vamos dizer que poderia, no começo, sair um desenho quase que caricatural, mas a caricatura é interessante porque ela realmente dá as características daquele objeto que está a ser desenhado. E vocês vão surpreender. Não faz mal que saia, não há aqui, não há certo nem errado. Pronto. E a partir de agora, penso que hoje já tivemos umas boas dicas para perder o medo do papel. Então agora eu vou desenhar de longe e temos que ter atenção porque o exercício é o mesmo. Só que em vez de eu estar com uma folha tapando o desenho, eu não vou estar com essa folha tapando o desenho. Eu vou estar com o meu olhar fixo no objeto. Ou seja, eu escolhi agora, eu tenho aqui à minha frente as flores, portanto, é o que eu vou fazer. Sem tirar a mão do papel, vamos continuar com o nosso exercício. Se eu tirar, é uma coisa que eu vou perder. Não interessa de que maneira que ele saia. Eu posso olhar de vez em quando. Pronto, isso é uma das possibilidades. Vamos mudar. Não importa. Isso já é uma introdução para a nossa outra aula, para a nossa outra conversa. Porque nós estamos a educar os nossos olhos e estamos fazendo com que a nossa mão responda aos reflexos. Sem nos preocuparmos, nós estamos já a dar a introdução da outra aula, que é trabalhar, desenhar com o corpo.